Essa não é a história dos generais, não é a história das decisões tomadas longe do combate. Essa é a história dos homens comuns que deixaram suas casas, atravessaram o oceano e enfrentaram a guerra do jeito mais duro possível, de perto. Esta série conta a história real da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, a partir da visão dos pracinhas, os soldados que sentiram o frio, o medo, a fome e o peso das decisões tomadas no limite. Aqui, cada episódio acompanha a guerra como ela foi vivida por quem estava no chão, nas patrulhas, nas montanhas e nas batalhas que marcaram o Brasil para sempre. Essa é uma série sobre coragem silenciosa, sobre sacrifício real, sobre homens que não buscaram medalhas, mas acabaram entrando para a história. Os pracinhas, a guerra vista de baixo. Até 1942, a guerra parecia distante para a maioria dos brasileiros. Ela existia nos jornais, nas fotografias em preto e branco, nos mapas da Europa. Era algo que acontecia do outro lado do oceano. O Brasil seguia sua rotina. Navios cruzavam a costa em rotas de cabotagem. Famílias viajavam. Trabalhadores voltavam para casa. Mas a guerra não pede licença. Em agosto de 1942, ela atravessou o Atlântico e chegou sem aviso. Submarinos alemães passaram a atacar navios brasileiros no litoral do Nordeste, não em alto mar distante, mas a poucos quilômetros da costa. Entre Sergipe e Bahia, navios mercantes e de passageiros foram torpedeados em sequência. Homens, mulheres e crianças estavam a bordo. Civis, gente comum. O primeiro choque veio à noite, depois outro, e mais outro. Em poucos dias, centenas de brasileiros estavam mortos. Corpos começaram a chegar às praias, destroços apareceram no litoral. A guerra, que antes parecia europeia, agora tinha endereço. Ela chegou ao Nordeste, chegou a Sergipe, chegou perto demais. As notícias se espalharam rápido. A indignação tomou as ruas. Cidades inteiras reagiram com revolta, medo e luto. O sentimento era um só. O Brasil havia sido atacado. Dias depois, não havia mais como recuar. O país declarou guerra ao eixo. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. Porque a decisão política veio depois do trauma, veio depois da dor, veio depois da morte de civis brasileiros em casa. E é desse Brasil ferido, indignado e ainda despreparado que sairão os homens que cruzariam o oceano. Homens comuns, vindos de diferentes regiões, com motivações diferentes. Homens que ainda não sabiam, mas que em breve seriam chamados de pracinhas. Quando a decisão foi tomada, o Brasil ainda não sabia exatamente como lutar uma guerra moderna, mas já sabia quem iria lutar. Os homens começaram a ser chamados. E eles vieram de todos os cantos do país. Vieram do Sudeste industrial, onde o trabalho já tinha ritmo de fábrica. Vieram do interior de Minas, de cidades pequenas, de roças, de oficinas. Vieram do Sul, do campo, das colônias, de regiões de frio que ainda assim não se comparavam ao inverno europeu. Vieram do Nordeste, do sertão, do litoral, de famílias acostumadas a sobreviver com pouco. Muitos nunca tinham saído do próprio município. Alguns nunca tinham visto o mar. Outros nunca tinham dormido fora de casa. Não havia um perfil único. Havia o Brasil real. A maioria desses homens era jovem, muito jovem. Pouca escolaridade, pouca instrução militar e motivações diferentes. Alguns se alistaram porque o exército garantia comida, farda e salário. Para muitos, aquilo significava sustentar quem tinha ficado. Havia também quem sentisse dever, mesmo sem entender exatamente o que era o fascismo, mesmo sem saber apontar a Itália num mapa. E havia os voluntários conscientes. Poucos, mas existiam. Cada um carregava um motivo diferente. Mas todos carregavam a mesma incerteza. Eles sabiam que algo grande estava acontecendo, sabiam que o Brasil tinha sido atacado, mas não sabiam o que os esperava do outro lado do oceano. Não sabiam como era o frio,
Não sabiam como era o combate real. Não sabiam se voltariam. O que eles sabiam é que tinham sido chamados. E quando o chamado veio, a maioria foi. Não como heróis, não como lenda, mas como brasileiros comuns que ainda não tinham ideia do que a guerra faria com eles. O alistamento aconteceu rápido, rápido demais para um país que nunca tinha enviado um exército para lutar do outro lado do mundo. Os homens se apresentaram nos quartéis, passaram por exames simples, receberam fardas que ainda não diziam muita coisa. Para muitos, aquilo ainda parecia distante, uma obrigação, um período fora de casa. A guerra ainda não tinha rosto. O treinamento começou. Marchas, instruções básicas, disparo de armas que poucos tinham segurado antes. Mas o Brasil não estava preparado para o tipo de guerra que aqueles homens enfrentariam. Não havia experiência recente. Não havia doutrina adequada. Não havia equipamento suficiente. Eles treinavam sob o sol tropical, sem imaginar o frio que viria depois. Aprendiam a atirar em condições controladas, sem saber como era lutar com lama até o joelho e medo no peito. Muitos oficiais também estavam aprendendo junto, errando junto. Era um exército em formação, tentando se adaptar enquanto o relógio da guerra já corria. Ainda assim, entre falhas e improvisos, algo começava a surgir. Laços. Homens de regiões diferentes passaram a dividir o mesmo espaço, o mesmo rancho, o mesmo cansaço. O sotaque mudava, as histórias de casa eram diferentes, mas a rotina começava a igualar todos. Ali, aos poucos, o civil começava a ficar para trás. Eles ainda não eram soldados de guerra, mas já não eram apenas homens comuns. O chamado tinha sido atendido. A farda estava vestida. E mesmo sem saber exatamente para onde iam, uma certeza começava a se formar silenciosamente. Quando a hora chegasse, eles estariam juntos. E isso na guerra já significa muita coisa. A despedida não foi solene, não houve discursos longos, nem promessas grandiosas. Para muitos foi rápida demais. Famílias acenando sem saber o que dizer, mães tentando esconder o medo, pais em silêncio. Poucos entendiam o tamanho daquela separação. Os navios partiram, e com eles, homens que nunca tinham saído do Brasil. Alguns nunca tinham saído do próprio estado. A travessia do Atlântico não foi tranquila. Havia o medo constante dos submarinos, luzes apagadas à noite, silêncio forçado, rotinas rígidas. O oceano parecia não ter fim. Dias iguais, horizonte vazio. Ali, longe de casa, a ficha começou a cair. A guerra não era mais uma ideia, era uma possibilidade real. Alguns escreviam cartas, outros guardavam pensamentos que nunca seriam ditos. Havia quem tentasse brincar, havia quem passasse horas em silêncio. O medo se manifestava de formas diferentes. E então, depois de dias no mar, veio a chegada. A Europa não recebeu aqueles homens com bandeiras. Recebeu com frio, com ruínas, com marcas profundas de anos de guerra. A Itália não parecia um lugar distante e exótico. Parecia cansada, ferida, cidades destruídas, estradas danificadas, pessoas vivendo entre escombros. Foi ali que muitos entenderam pela primeira vez que aquela guerra não tinha nada de gloriosa. Não havia música, não havia heroísmo, só um continente machucado e homens que precisariam aprender rápido a sobreviver nele. O Brasil tinha ficado para trás. E a partir daquele momento, a guerra era real. O primeiro inimigo que aqueles homens enfrentaram não usava uniforme, não empunhava a arma. Era o frio. Um frio que nenhum treinamento no Brasil havia ensinado a suportar. Um frio que entrava pelos ossos, que não passava.
O inverno italiano não era apenas desconforto, era ameaça constante. Os uniformes não eram adequados, as botas não protegiam o suficiente, as mãos rachavam, os pés adormeciam. Dormir era difícil, ficar parado era pior ainda. Muitos adoeceram, alguns antes mesmo de ouvir um tiro. O corpo começava a falhar e a mente precisava aguentar. A paisagem era hostil. Montanhas cobertas de neve, lama congelada, estradas quase intransitáveis. Mas algo importante começou a acontecer naquele ambiente hostil. Os homens aprenderam a se ajudar, a dividir o pouco que tinham, a cuidar uns dos outros. Quando um caía, outro levantava. Quando um não aguentava, alguém segurava. O frio não escolhia sotaque, não escolhia origem, ele igualava todos. E foi nesse sofrimento silencioso, longe de casa, sem glória, sem plateia, que começou a nascer algo fundamental. A consciência de que para sobreviver, ninguém sobreviveria sozinho. O inimigo ainda não tinha sido visto de perto, mas o soldado brasileiro já estava sendo moldado. E quando o primeiro tiro fosse disparado, ele já não seria mais o mesmo homem que saiu do Brasil. O primeiro contato com o inimigo não acontece em batalha aberta. Ele vem em fragmentos, um som distante, um disparo isolado, um estilhaço que passa perto demais. Até aquele momento, a guerra ainda era feita de frio, espera e medo difuso. Mas tudo muda quando o primeiro tiro é ouvido. Se você quer conhecer a história real da FEB na Segunda Guerra Mundial, se quer entender como brasileiros comuns enfrentaram uma das batalhas mais difíceis da campanha italiana, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe o próximo episódio. Porque a história dos pracinhas não começa na vitória. Ela começa quando o Brasil decide subir a montanha.